Olá, bem-vindos ao Olhar Digital Plus. É no mínimo curioso. Com o crescimento da vigilância no mundo digital, chamou a atenção de meio mundo a imagem do notebook de Mark Zuckerberg, o fundador do Facebook. Ele cobre a webcam do computador com uma fita adesiva. E por incrível que pareça, a maioria dos especialistas em segurança digital concorda com ele. No final dessa edição, você vai saber por quê. Antes, os outros destaques de hoje. Tecnologia HDR. Por que ela pode mudar completamente a qualidade da imagem da sua televisão? Games de realidade aumentada. O Pokémon GO foi um fenômeno que passou rápido, mas a tecnologia usada nele continua a evoluir. E tem uma dica imperdível, que mostra como você pode transformar voz em texto usando o seu celular. A tecnologia que faz diferença no seu dia a dia. O Olhar Digital Plus está começando. O Pokémon GO foi uma febre lá pelo meio do ano passado. Mas assim como veio rápido, o interesse pelo game também diminuiu em pouco tempo. O que ficou foi o conhecimento de como os jogos de realidade aumentada podem ser bem bacanas e como a tecnologia que os impulsiona pode ser revolucionária. Uma febre instantânea. Os números falam por si. Lançado em 36 países no início de julho, o Pokémon GO ultrapassou a incrível marca de 75 milhões de downloads em menos de um mês, mais do que qualquer outro jogo móvel desenvolvido nos últimos 2 anos. O game de realidade aumentada é gratuito e está disponível para dispositivos Android e iOS. Se alguém conseguiu escapar das notícias de Pokémon GO até agora, a gente explica. Diferente do que já existia até hoje, o novo game de realidade aumentada usa o GPS e a câmera dos smartphones para permitir que os jogadores capturem, batalhem e treinem suas criaturas virtuais. A realidade aumentada permite que os Pokémon surjam na tela como se estivessem ali, no mundo real, na sua frente. A tecnologia não teve nada a ver com o sucesso do jogo. Poderia ser, tanto que já teve o Invisimals, por exemplo, da Sony. Poderia ser qualquer outro tema, tipo, outros bichinhos que você vai procurar. Se não fosse o Pokémon, provavelmente não teria esse boom inteiro. Para quem nunca experimentou, a realidade aumentada cria objetos virtuais que podem ser vistos através da câmera dos dispositivos. É uma espécie de camada digital na realidade. No exemplo desse boneco desenvolvido exclusivamente para nossa reportagem, o algoritmo usa esta imagem no papel para ativar a animação. No caso do Pokémon, ele usa geolocalização, então ele pega posições gerais no mapa e, além disso, ele usa outras tecnologias, como tempo, como é que está o clima no local, como é que está, por exemplo, o horário também. Então tem alguns Pokémon que você só pega de noite, alguns Pokémon que você só pega de dia, alguns Pokémon dias chuvosos, outros Pokémon dia de sol. Então isso varia muito. Foi essa tecnologia que foi o que interessante que trouxe o Pokémon, porque tem Pokémons para diversos ambientes, então eles mesclaram isso com o jogo, isso ficou legal. O que eles têm de muito bom hoje é a união de uma das empresas mais implacáveis mesmo em relação à geolocalização, que é a Niantic, que surgiu dentro do Google, com pessoas que criaram Google Maps, Google Earth, Google Street View e tudo mais. Então eles têm a expertise máxima em geolocalização, e adicionando uma franquia de 20 anos de sucesso, que é Pokémon. Então o Strong tem muito a ver com eles sabem fazer muito bem o básico.
O interessante é que outros marcadores, além de imagens e da própria localização do GPS, também podem ser utilizados para ativar uma aplicação de realidade aumentada. Você pode usar objetos, então, por exemplo, hoje a gente já tem até alguns brinquedos que você aponta o celular e tem um brinquedo que é um caldeirãozinho que você aponta o celular e ele gera uma fumaça dentro do brinquedo, então ele reconhece a própria forma. Você pode usar cubo, cilindro, já tem algumas formas que são mais simples de ser reconhecidas. Até o que o HoloLens faz com que ele pega a sala, né, e ele gera algumas coisas relativas ao ambiente mesmo. A realidade aumentada existe há mais de 30 anos, inclusive em outros jogos. Quem programa afirma que a linguagem para jogos que usam a realidade aumentada é apenas mais uma usada na criação de games. Nada muito complexo ou especial, a não ser pela precisão do reconhecimento de imagens através da câmera. A verdade é que essa colaboração entre a Niantic e a Nintendo conseguiu popularizar ainda mais a franquia Pokémon, mas definitivamente não se trata de nenhum feito tecnológico. No mundo da inovação, não necessariamente é quem faz primeiro que dá certo, é quem consegue reinventar e consegue fazer o negócio funcionar. E eu acho que a Niantic fez um trabalho excepcional com o Pokémon e essa é um titã mesmo dessa franquia, então eu acho que é seguir por essa linha, usar o Pokémon GO como um ponto de partida, mas não necessariamente como uma referência do que fazer que vai dar certo, porque aquilo ali é o Pokémon que está falando mais alto. Mais novo e surpreendente do que a realidade aumentada é o que vai trazer, muito em breve, o HoloLens da Microsoft. Os óculos misturam realidade aumentada com realidade virtual. Este sim é um caminho promissor não só para o mundo dos games, mas também para uma infinidade de outras aplicações que devem surgir com a popularização do que chamam de realidade mista. E você, tem alguma dúvida? Se além do Pokémon GO, você quiser conhecer outras aplicações interessantes que usam a realidade aumentada, nós separamos um link de uma lista que nosso time online preparou com aplicativos bem legais. Vale a pena experimentar. Separamos também uma outra matéria sobre diferentes aplicações da realidade aumentada. Veja como a tecnologia vem se popularizando nos últimos anos, inclusive aqui no Brasil. No próximo bloco, tem uma dica mais que bacana. Você vai ver como é fácil ditar coisas para o seu smartphone e ver como ele transforma suas frases em texto. Ainda hoje tem também a dúvida: será que a fita adesiva é a palavra final para garantir sua segurança no mundo online? Depois do intervalo, o Olhar Digital Plus volta já. O HDR é uma nova tecnologia que está chegando aos poucos aos televisores mais sofisticados. Mas pode acreditar, ela pode fazer toda a diferença na hora de assistir filmes, séries e eventos esportivos. Confira os detalhes. Grande decepção. É isso aí que dá para dizer das TVs 3D. Elas não pegaram mesmo, né? Agora você deve estar ouvindo muita gente falar do 4K. Mas saiba que essa resolução só faz diferença real em telas bem grandes. A sigla na qual você realmente precisa prestar atenção é composta de 3 letras: HDR. É um espectro de luz mais amplo e uma gama de cores também mais ampla. Então a gente vai ter o preto mais preto, o branco mais branco e uma uma gama de cores muito mais ampla, e aí a gente vai ter aquelas cores mais vivas, as imagens como o nosso próprio olho capta. O HDR ele consegue traduzir para a TV, através da captação da imagem, a imagem mais fiel ao que o olhar humano tem. Se você é um fotógrafo ou já viu a sigla nas funções da câmera do seu smartphone, deve fazer alguma ideia do que estamos falando. HDR é a abreviatura de High Dynamic Range. Em português, poderíamos dizer que é uma alta faixa dinâmica nas imagens. A gente explica. O HDR permite que a imagem tenha mais brilho e detalhes, tanto nas áreas escuras quanto nas mais claras. O contraste entre o branco mais brilhante e o preto mais escuro é cheio de informação e nem se compara ao que vimos até hoje.
você tem aquela imagem escura, você não consegue ver muito detalhe, o HDR já te traz isso, porque ele tem muito mais informação, muito mais nuances de cinzas e de pretos e assim por diante, né? Muita gente pode se perguntar, mas o 4K já não traz muito mais qualidade? É verdade, mas são coisas diferentes. Enquanto o 4K aumenta a resolução, o número de pixels da imagem, o HDR tem o papel de melhorar cada pixel que já está lá. Isso significa que enquanto o 4K geralmente requer uma tela maior para ser percebido, as vantagens do HDR são claramente visíveis em qualquer tamanho de display. Claro, para se obter uma imagem em HDR com toda essa qualidade e detalhes, a captação da imagem também precisa ser feita com câmeras especiais que tenham essa funcionalidade. Mas isso não vem ao caso aqui não. Já a transmissão e a recepção, sim. Mais do que possuir a função HDR, a TV precisa de alguns recursos para exibir esse tipo de imagem. O primeiro deles é o HDMI 2.0, que é fundamental para poder transmitir essa imagem para o televisor. O outro é o processamento 10 bits, que você vai ter 10 milhões de cores aí, disponíveis que o televisor vai conseguir processar. E por último, o padrão, o BT2020, que vai te dar essa gama maior de cores e por fim ser o caminho que vai conduzir todas essas informações do televisor para ele conseguir reproduzir tudo isso. Como no início de toda a nova tecnologia para TVs, foi assim com o 3D e ainda é um pouco com o 4K, a disponibilidade de conteúdo ainda é pequena em HDR. Mas o serviço da Amazon de streaming, ainda não disponível no Brasil, já tem alguma coisa em HDR. O Netflix já lançou a série Marco Polo em HDR e promete novos lançamentos em breve. Há alguns Blu-rays com vídeos em HDR e até mesmo o YouTube está prestes a entrar nessa nova era. Como sempre, é uma questão de tempo. Na CES deste ano, em Las Vegas, a gente viu muita opção de TV com HDR de diversas marcas. LG, Samsung, Sony, Panasonic, Philips, entre outras. Não se trata de tendência, mas sim da nova evolução das TVs. Interessante também é que pela primeira vez as fabricantes de TV se uniram com os estúdios e produtoras de conteúdo para criar a aliança UHD. O objetivo é garantir a qualidade do 4K HDR que chega ao consumidor final, independente da marca da TV que ele adquirir. Essa associação tem como fim certificar que os televisores e os conteúdos têm uma melhor capacidade de reprodução ou a capacidade de entrega de 4K e HDR para esse consumidor. E o mundo dos televisores reserva outras siglas que você precisa conhecer antes de escolher seu próximo aparelho. No começo do ano, lá em Las Vegas, durante a CES, mostramos a disputa entre TVs OLED e TVs de ponto quântico. Acredite, você precisa entender essa diferença. Logo abaixo da janela desse vídeo aqui no olhardigital.com.br, você encontra os links para essas matérias. Clique e fique por dentro. Transformar áudio em texto no seu smartphone pode ser mais útil do que você imagina. Editar coisas para o seu celular e escrever para você é mais simples do que pode parecer. A nossa colunista, especialista em descomplicar a tecnologia, vai mostrar como. Oi, Lu! Oi, Marisa! Oi, gente! É hora de descomplicar a tecnologia. Sabia que dá para converter áudio em texto direto do seu celular? Assim você não perde tempo escrevendo uma mensagem, por exemplo. É só falar que já aparece tudo escrito. Enviar e-mail. Para fazer isso, você precisa baixar um aplicativo como o Dragon Dictation ou o Speech to Text Notepad. Olha como é fácil de usar. Eu vou mostrar no Dragon Dictation, mas funciona do mesmo jeito no outro app. Você só tem que abrir o aplicativo e tocar nesse botão vermelho para começar a gravar o que você está falando. Bom dia, hoje está muito calor aqui no Morumbi.
Vou gravar a Lu Explica. Quando acabar o que tem para falar, toque em Terminei, que já vai aparecer tudo o que foi dito. E se tiver algum erro ou ficar faltando alguma palavra, você pode arrumar usando o teclado. Depois que estiver tudo certo, você pode copiar o texto e enviar por SMS, e-mail, compartilhar nas redes sociais ou colar no bloco de notas. Muito bom, não é mesmo? E sabe o que eu achei bem legal? O WhatsApp também tem uma função bem parecida. Quando você abre o teclado no app de mensagens, vai perceber que tem o símbolo de um outro microfone, além daquele usado para enviar áudio, sabe? Então, é só tocar nesse microfone e começar a falar. Oi! Hoje eu vou mostrar como transformar áudio em texto. Que ele já escreve o texto sozinho. Depois é só enviar a mensagem quando terminar. Ah, e se você quiser, também pode usar a assistente virtual do seu smartphone para escrever e-mails e mensagens usando o comando de voz. Enviar e-mail. Viu como a tecnologia pode facilitar sua vida? Bom dia. E se você tiver qualquer dúvida sobre tecnologia, é só me perguntar que ela pode aparecer aqui no programa. Entre no meu canal Dentro do Olhar Digital e mande sua pergunta usando esse formulário. É com você, Marisa! E no próximo bloco, tem a dúvida: será que você também deveria seguir o exemplo de Mark Zuckerberg e colar uma fita adesiva na sua webcam? Depois do intervalo, você confere por que ele fez isso e avalia se vai seguir o exemplo. O Olhar Digital Plus volta já. A última cartada contra os hackers, uma fita adesiva. Mas preste atenção, ela não pode ser transparente. O dono do Facebook, Mark Zuckerberg, adotou a solução nem tão digital assim. Será que vale a pena seguir o exemplo? Recentemente, uma foto de Mark Zuckerberg mostrando que o CEO do Facebook cobre a câmera do seu computador com uma fita adesiva para se proteger de possíveis ações de hackers chamou a atenção do mundo digital. Afinal, se um dos personagens mais poderosos da internet se protege assim, quem está salvo? A verdade é que qualquer pessoa sem um mecanismo de proteção pode ser alvo e ter a câmera do seu computador ou smartphone comprometida. Existem muitas técnicas para se fazer isso e, pior, nem é tão complicado assim. Hoje, uma série de aplicações, como as de videochamadas, por exemplo, pedem autorização para utilizar a câmera e microfone do seu dispositivo. O cybercrime usa o mesmo método, mas só que sem pedir licença, né? Os dois caminhos são verdadeiros. Um usuário pode entrar num site que está comprometido, ele pode ter feito uso de um programa, uma aplicação que ele acha que é genuína numa das lojas digitais dos fabricantes de smartphone, por exemplo, e essa aplicação tem dentro dela um código malicioso que pode fazer uso da câmera ou do microfone. Uma pesquisa recém-divulgada mostra que as pessoas estão cada vez mais preocupadas com sua privacidade online. 49% dos entrevistados não confiam em sua webcam. E se você não faz parte dessa estatística, talvez seja bom pensar duas vezes, hein? E também começar a desconfiar da sua. Nos últimos 12 meses, foram identificadas quase 4.000 ameaças que assumem o controle do computador e da webcam da vítima. Os criminosos digitais deixaram de ser bobos no século passado. Hoje eles são muito espertos e, veja, você não precisa nem saber programar para ter um acesso a esse tipo de código malicioso. Você compra isso, você negocia. Então, um criminoso comum que rouba bancos ou um traficante quer entrar no mundo digital, não tem problema, ele compra. Há um comércio entre criminosos e normalmente eles são especializados. Tem um que tem acesso a esse código de captura de imagens, tem outro que tem acesso ao código de rastreio de cartões de crédito e por aí vai.
Antes de discutir a eficácia da fita adesiva, saiba que existem outras formas de proteger a câmera dos seus dispositivos. Algumas dicas importantes devem ser sempre lembradas. Baixe somente softwares originais diretamente pela página do fabricante. É difícil distinguir um site pirata de um legítimo e links de terceiros podem trazer pragas virtuais embutidas sem que você perceba. Tenha uma solução de segurança. Analistas ao redor de todo o mundo trabalham diariamente para descobrir e prevenir esse tipo de ataque. A boa notícia é que mesmo as soluções gratuitas já ajudam. Algumas soluções contam até com funções de bloqueio da webcam e microfone. E você já ouviu, mas não custa repetir. Use senhas fortes. Nada de 1, 2, 3, 4, 5, hein? Pelo amor! Uma senha forte deve conter letras, números e símbolos. Agora, para quem acha que cobrir a webcam com fita adesiva é coisa para paranoicos digitais, nada disso. Assim como Zuckerberg, outros famosos e poderosas atraem a atenção do cybercrime e cyberespionagem. E nesses casos, até a melhor das soluções de segurança pode falhar. Essa turma é vítima de ataques dirigidos. A prevenção e a segurança desse tipo de personalidade, que deve ser alvo prioritário de muitas campanhas de ataque, passa por várias camadas de proteção. O anti-malware convencional vai até um certo ponto. Acima disso, você tem a proteção que a gente chama de anti-target attack, ou seja, proteção contra ameaças dirigidas. As ameaças dirigidas têm a característica de não serem notadas em outras empresas, em outros lugares, porque elas são justamente dirigidas. E olha que número interessante. Ainda segundo a mesma pesquisa, além do nosso querido Zuck, quase 40% dos internautas de todo o mundo também cobrem sua webcam de alguma forma. Vale tudo. Fita adesiva, post-it e até band-aid, é mole? O que pode parecer até engraçado, cá entre nós, é recomendável para quem tem preocupações com a privacidade. Eu preciso de um tempo para identificar esse comportamento. Um alvo como um presidente de uma empresa de classe internacional, um grande ator famoso, não está errado em colocar uma fita adesiva sobre a sua câmera, porque de toda forma leva um tempo para você identificar essa ameaça. Como 100% de segurança não existe, uma fita isolante dá mais um 0, qualquer coisa por cento de proteção. O programa de hoje está chegando ao fim, mas você não pode perder a próxima edição do Olhar Digital. Você já acompanhou durante a semana nossa cobertura e nossas transmissões ao vivo, direto de Las Vegas. Agora você precisa conferir um super resumo com o que rolou de mais importante na maior feira de tecnologia do planeta, a CES de Las Vegas. Você é nosso convidado para conferir o que vai virar tendência durante esse ano. Na semana que vem, Olhar Digital. O futuro passa primeiro aqui. Tchau!